Olá, Janu, olá, Vale. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Monte Castelo Esportes. Hoje, quarta-feira, 9 de agosto de 2023. Aqui na Web TV Correio do Vale do São Francisco, iniciando o bate-papo sobre Copa Regional, trazendo algumas curiosidades sobre essa competição. Estamos nas quartas de final 2023. Os resultados dos jogos de ida foram iguais aos resultados dos jogos de ida de 2022. Esse ano, nos 4 jogos, tivemos a visita do Independente lá ao estádio Gol de Placa de Montalvânia e venceu a equipe do Montalvânia Futebol Clube por 2-1. A outra vitória foi o São Paulinho. Atenção desse São Paulinho. Foi a Brasília de Minas, foi no Neco Totô, venceu por 2-0. E os outros 2 jogos foram empates. Lá no Caçotão, em Cônigo Marinho, a seleção local recebeu a Alternativa de Montes Claros e ficaram no empate em 0-0. E em Icaraí de Minas, o Independente Futebol Clube de Luislândia recebeu o Sparta de Montes Claros, empate em 2-2. 2 vitórias e 2 empates. O ano passado a história foi semelhante, ou igual, porque também foram 2 vitórias e 2 empates. Lembro que o confronto foi Independente e Alternativa. Aqui em Pedras, empate em 1-1. Lá em Montes Claros, 2-1 Alternativa, e a Alternativa seguiu a primeira vitória. Houve um outro empate no jogo de ida, lá um empate de Manga, 2-2 lá em Manga. Então aí um empate. Outra vitória que houve foi do Futebol Clube 15 de Março, que em casa venceu Jaíba por 1-0. E a outra vitória foi 2-1 que a seleção de Lontra impôs sobre o Novo Milênio. Então temos aí 2 vitórias e 2 empates. Seleção de Lontra 2-1 para o Novo Milênio. Tivemos a vitória do 15 de Março sobre a equipe do Jaíba 1-0. Empate 2-2 entre Manga e Verdelândia e o empate de 1-1 entre Independente e Alternativa. Viu aí como é que ficaram iguais, né, os números de vitórias e empates tanto o ano passado como esse ano? Vale anotar, é interessante. E com relação aos jogos de volta, Helder, como foi o ano passado? O indicativo aí. Dos 4 equipes que mandaram o segundo jogo, 3 acabaram confirmando a passagem para a fase seguinte. É isso mesmo. Vamos começar lá pelo Independente e Alternativa. Jogo em casa, a Alternativa venceu por 2-1, foi em frente, mandava o jogo. Manga, jogando em casa, venceu 2-0, seguiu em frente. O Novo Milênio, jogando em casa, venceu 3-0. Havia perdido por 2-1, seguiu em frente. Então, 3 equipes que mandaram o segundo jogo em casa foram para a semifinal. Só o Jaíba, que havia perdido no jogo de ida por 1-0 para o 15 de março, empatou em casa em 0-0 e ficou de fora. Tá aí, dicas, tá aí ou indicativos do que pode ser na rodada do próximo final de semana. São indicativos porque coincidiu nos jogos de ida. Será que vai coincidir nos jogos de volta? Que serão os seguintes, rolando todos eles na sabadeira. Vamos conferir jogo por jogo, horário e local. O primeiro deles será às 15 horas. No campo do Ateneu, o estádio João Rebelo em Montes Claros. Será o confronto entre o Alternativa versus Seleção de Cônigo Marinho. Então esse jogo aqui, que interessa muito para a nossa região, terá início às 15 horas, já que há dificuldades de iluminação
lá no João Rebelo, na cidade de Montes Claros. É este um jogo a ser acompanhado e anotado. Às 15h30, nós temos dessa vez o São Paulinho enfrentando o Real Master lá de Janaúba. O jogo será no estádio Miguel Miranda, em Francisco Sá, 15h30. Anote aí, São Paulinho versus Real Master. São Paulinho, para mim, que não conhecia essa equipe, confesso, está me surpreendendo muito as informações que chegam, que é verdadeiramente uma boa equipe. Conseguiu uma vitória fora de casa, 2-0, e se habilita aí a seguir em frente na competição. O outro jogo, também na Sabadeira, 17 horas, Estádio Municipal de Pedras de Maria da Cruz, Indepa, que venceu bem 2-1 lá em Montalvânia, enfrenta a mesma equipe agora em seus domínios, né? Possibilidade boa aí do Indepa confirmar o resultado e seguir em frente. Claro que o jogo é jogado, mas o Indepa, sim, na minha opinião, conseguiu aí um bom handicap para seguir em frente na competição. E fechando os jogos de volta das quartas de final, nós temos no campo do Cassimiro de Abreu, também conhecido como João Maria Melo, o confronto entre o Sparta e o Independente lá de Luislândia. O Sparta que conseguiu empate em 2-2 lá em Icaraí de Minas. Já a agremiação do Independente Futebol Clube, é bom lembrar, fez parte da chave aqui da cidade de Januária. É o que tínhamos sobre a Copa Regional, curiosidades e a rodada que decide tudo no próximo sábado. Helder Matos aqui do Departamento de Esportes da Web TV Correio do Vale do São Francisco para o Monte Castelo Esportes. Fique com Deus.